Quando um homem, quando uma mulher der um passo à frente, tudo que aparentemente já estava definido, amados, é desfeito, é revogado, é revirado. Então eu quero te convidar nessa noite a você fechar os teus olhos, porque você é esse, você é essa que o Senhor está chamando nessa geração para dar um passo à frente, subir a montanha e começar a dizer: Senhor, eu creio que através de mim, eu creio que através daquilo que o Senhor já me deu, eu creio que através daquilo que o Senhor me chamou para ser, antes do que eu vou fazer, Senhor, é o suficiente para abalar as estruturas que tentam atacar a igreja do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que através de você, as estruturas que se levantam e que se remontam para abalar a igreja do Senhor, não vai prevalecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que você que entrou aqui fraco, seja revigorado nessa noite em nome de Jesus. Você que entrou aqui, talvez sem nenhuma expectativa, não sabe para onde ir, não sabe de onde está vindo, não sabe para onde vai, você está literalmente perdido, você está cabisbaixo, você está cansado, você está abatido, você está desacreditado, você está enfermo na alma, mas ainda está andando, tem vida, mas já está morto. Apocalipse fala de alguns que têm fama de estar vivo, mas estão mortos. Mas eu quero declarar nessa noite que nesse tempo, hoje, o dia que fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, é dia de ressurreição, Deus. Então, em nome de Jesus, remova a pedra, Senhor. Remova toda pedra que obstrui agora a saída daquele homem e dessa mulher. Senhor, vai desatando pés, vai desatando mãos, vai desatando, Pai, a mente, para que a palavra do Senhor entre. Para que a palavra do Senhor entre. O mais tremendo pensar é que o primeiro milagre de Lázaro não foi ele ressuscitar. O primeiro milagre de Lázaro foi ele ter ouvido a voz do mestre ainda morto. Então eu quero declarar em nome de Jesus, ainda desse jeito como você está, ouça, ó Deus, ouça, ó Espírito, ouça, ó mulher, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, porque nessa noite Deus separa ministros, Deus separa ministras. Nós estamos falando de pessoas comuns, queridos. Sabe, aí sentado no seu lugar, você é uma pessoa comum que o Senhor escolheu. Mas hoje você vai entender, ou vai ao menos relembrar, para que o Senhor. Tem uma palavra que diz, se puderem colocar ali, segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 19, a parte B desse versículo. Segundo livro de Reis 22, 19, parte B. Eu vou ler assim para você. Fala de uma resposta que Deus estava dando para um rapaz. Diz assim: porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu te ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Porque você rasgou as suas vestes, ouviu a minha voz, chorou na minha presença, eu te ouvi, diz o Senhor. Senhor, nós acreditamos nessa palavra, acreditamos que ela ainda é válida para hoje, que ela ainda está declarando neste lugar, Deus, que o Senhor ainda está ouvindo homens e mulheres que decidem rasgar, ó Deus, se humilhar, se prostrar, não sabendo como vai ser, mas decidindo que será tudo do jeito que o Senhor quiser. Eu não preciso saber o que o Senhor tem para mim, mas eu preciso saber que Ele é tudo para mim, e que Ele sendo tudo para mim, Ele vai fazer tudo o que prometeu. Nós cremos nessa palavra e profetizamos nessa noite, Pai, essa palavra conectando o que estava desconectado, essa palavra ligando, ó Pai, o que estava desligado, e gerando vida aonde, ó Deus, a morte havia se instalado. Nós cremos assim em nome de Jesus. Você crê comigo? Diga amém. Se assente aí um tempo. Essa palavra tem
tom de alegria, de esperança. Eu preciso te dar o contexto de como essa palavra começou a ser gerada, até onde ela foi liberada sobre a vida de um homem, de um jovem chamado Josias. Mas eu preciso voltar no primeiro livro de Reis, capítulo 13, aproximadamente 300 anos antes. Porque você precisa entender uma coisa: antes de você nascer, Deus já tinha gerado o plano e o propósito para você se manifestar agora. O que é interessante é que a gente vive nessa vida muito intensamente pensando o quanto incomum nós vamos ser. A sociedade fala sobre um diferenciado. Se você não for diferenciado no seu setor, você é engolido pelos leões. Se você não for diferenciado em alguns momentos da sua igreja, você é engolido pelos leões. Você não tem nem a chance de ser tímido. Ou você não tem nem a chance de simplesmente ser educado. Parece que nós estamos numa briga desenfreada. Mas quem vai se envolver nesse nível de briga é aquele que não sabe o que o Senhor preparou. Ele fica preocupado, ele fica afoito, ele fica nervoso. Ele fica o tempo todo, acorda de manhã e vai dormir à noite, pensando em como ele vai ser diferenciado nessa geração. Eu não quero ser contraditório e nem desanimador para você, mas eu quero te trazer uma palavra um pouco na contramão de tudo isso. Que enquanto está todo mundo tentando ser incomum, diferenciado, o que você deveria de verdade estar se propondo a ser é comum. Porque não é o quanto você vai se colocar. Sabe o que eu já escutei várias vezes? Se você não se posiciona, alguém toma o seu lugar. Como? Não, mas se você não se colocar, sabe? Se você não se apresentar, não se entender bem, você tem que ir fazendo algumas coisas, sabe? Para poder todo mundo ver o seu potencial. Ei? Não entendi. E aí você entra nessa neura. E isso está em todos os segmentos, inclusive o ministerial. Se tu grava um single, né? Tô fera. Se tu grava um single e não grava com toda uma maestria, uma estrutura, não vai dar 100 views no YouTube. Mas se tu bota um guitarrista renomado e faz tu bota em 1 hora, tem 2.000, 3.000, 4.000, é ou não é, varão? Aí você carrega algo de Deus, e aí você fala assim: como é que eu vou fazer? Vou ter que me conectar. E aí você fica agora gastando a sua energia, ao invés de gerar algo do céu, fica tentando gerar algo na terra. Só que tem um segredo para você nessa noite. O que gera na terra não sobe para o céu. Porque a terra é lugar de manifestação daquilo que é gerado no céu. Não podemos inverter os valores, é o céu que toca a terra. E aí com aquilo que o céu tocou a terra devolve para o céu. 300 anos antes aproximadamente, um profeta jovem, sem nome, aparece no primeiro livro de Reis, capítulo 13, e ele vai a uma cidade chamada Betel. Betel estava sendo liderada por um rei chamado Jeroboão. E Jeroboão então está fazendo o que bem entende. Ele havia ficado com 10 tribos de Israel, e o filho de Salomão com 2 apenas. Só que Jeroboão não estava em nenhuma linha de descendência real para ser o rei. O Senhor o colocou. Ele era só um homem de frente de batalha. Isso é para você começar a entender que o quanto mais comum você for diante de Deus, humilhai-vos perante o Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará.
Quando eu falo de comum aqui, eu não estou falando para você ser alguém excluso da sociedade. Eu não estou falando para você não fazer um curso. Eu não estou falando para você não ir para o seminário. Eu não estou falando para você não se envolver com algumas coisas. Eu estou dizendo que apesar de tudo isso, o que vai te colocar diante daquilo que o Senhor tem para você é o quanto comum você foi, o quanto simples, o quanto conectado, o quanto você desceu a casa do oleiro. Jeroboão, ele está tocando terror. A palavra diz lá em Reis que ele escolhia sacerdotes que bem queria e resolveu fazer um altar em Betel para que o povo não descesse a Jerusalém para adorar. Agora vejam só, Deus deu 10 tribos a Jeroboão, deixou 2 com Roboão, e Jeroboão está fazendo culto e instituindo sacerdote que não era, levitas que não eram, com medo do povo dele uma vez por ano descer e não voltar para Betel. A minha pergunta para você é: quem deu 10 tribos àquele homem? Deus. Por que você está com medo de perder o que Deus te deu? Em função de querer, segurar o que Deus deu, você faz o que Deus não mandou. Não, eu estou garantindo o meu chamado. Eu estou cercando o que Deus me deu, fazendo o que Deus não mandou. Então, na verdade, você acha que está cercando, mas você está mandando embora. Você acha que está juntando, fazendo isso, e você está espalhando. Você acha que está agregando e você está dividindo. Jeroboão fica nessa, então aparece esse jovem profeta. E ele entra em Betel e vai diante do altar que estava ali com ídolos, com sacerdotes que não eram. E naquele momento, então, aquele profeta diz assim: olha, nascerá um da tribo de Davi. O nome dele será Josias. E ele vai queimar e vai colocar tudo que está nesse templo levantado equivocadamente. E vai restaurar a cidade, vai restaurar o templo, vai restaurar o culto, vai restaurar tudo segundo a glória e o plano de Deus. Nesse altar vai rachar e cinzas serão derramadas. Esse profeta está falando tudo isso para Jeroboão. E no momento que ele está falando, ele diz assim: para você crer que é o Senhor, vai haver um sinal nesse momento. E naquele instante a mão de Jeroboão fica paralisada. Jeroboão então clama para que aquele homem fizesse algo para que aquela mão dele voltasse ao normal. E ele ora e a mão volta. Ficou apenas um sinal de que Deus estava falando. Por que isso? Só para você entender. 278 anos depois, está nascendo Josias. Existem coisas que Deus falou a seu respeito, que você ainda nem era nascido. Quando você estiver vivendo a centralidade do que Ele falou, alguém vai te contar que isso já estava anunciado. A gente fica preocupado como é que as coisas vão se encontrar. Eu quero te dizer nessa noite: não se preocupe como elas vão se encontrar. Só esteja disponível para você ser levado até esse lugar do encontro. Josias é anunciado 278 anos. Alguns falam assim: isso aí nesse período estava no céu. Mas 278 anos eu nem sei onde eu estava, Ney. Devia ser acima do céu. O que esse texto está dizendo é que Josias nasceu. Não importa o tempo que levou, você nasceu. Você é real, amém? Só quem é real aqui, levanta a mão assim, diga assim: eu sou real. Você está vivo? Você nasceu. O que era um projeto agora é uma realidade. E agora essa realidade está sendo colocada no lugar. Josias, então, 8 anos de idade, está começando a reinar. Parece algo prematuro, parece algo precoce. 8 anos de idade, diz a palavra, segundo o livro de Reis, capítulo 22. Josias começa a reinar
em Israel. Mas tem algo diferenciado, queridos. Falando aqui para você que acredita que não vai conseguir, como vai ser? Eu não me sinto preparado, e eu quero saber de você se com 8 anos de idade alguém está preparado. Esse 8 anos de idade representa para mim, para você o seguinte: ei, não é sobre o quanto você sabe, não é sobre o quanto você pode, não é sobre quantas conexões você tem, é que enquanto ainda você não é nada, eu já te coloquei sobre o tudo que eu prometi fazer em você. Só que Deus é tão bom que, se isso porventura aconteceu, está acontecendo sobre a sua vida, se você hoje falar assim: Senhor, eu solto essa corda, Senhor, eu vou relaxar, Senhor, eu vou me entregar. Porque com 8 anos Josias está entrando num trono, assumindo uma nação como a de Israel, cheia de inimigos, cheia de batalha. E sabe, é um menino, eu não sei de nada. Eu fico pensando, Deus falando assim: é assim que é bom. Você não sabe de nada, Charlie? Esse que é bom. Porque alguns que tentaram saber um pouco mais, usaram tudo que aprenderam para ir para direções erradas. Josias então começa, a palavra diz que nem antes, veja, e nem depois assemelhou-se alguém como Josias. E a palavra diz que ele começou do começo. Não precisa ser muito sábio e nem precisa ter muita coisa. Se você estiver conectado, o Senhor vai te dar tudo. Josias é tão jovenzinho, 8 anos, mas bastou assumir o trono para ele perceber que a cidade e o templo estavam quebrados. Se Josias com 8 anos está percebendo coisas, o que eu e você não podemos perceber? Se Josias com 8 anos falou assim: se eu estou aqui, se Deus me colocou nessa, eu vou virar esse jogo, eu vou mudar essa história. Eu não vou ser só um coadjuvante, eu vou ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu vou fazer tudo aquilo que Ele me mandou fazer. E eu vou fazer tudo aquilo da forma tão incomum que alguns vão dizer assim: meu Deus, como pode? Como é que você fez? Com quem você falou? E você vai ter uma resposta para dar: eu só me entreguei. Eu sei que eu já falei aqui em Betel algumas vezes, mas sabe, queridos, eu não me canso de falar de Atos 27. Paulo está numa quebrada, literalmente. Um naufrágio está batendo ali no barco, quebrando tudo. Só que Paulo tinha uma palavra: ei, você vai estar em Roma. Sabe alguém que está olhando os companheiros, mais de 200 tripulantes, soldados, bandidos presos com ele naquela embarcação, e todo mundo com um bote salva-vida, falando assim: vamos pular antes que o barco acabe de quebrar. E Paulo vira para aqueles mais de 200 homens e fala assim: ei, calma, o Senhor falou comigo que ninguém vai morrer. Quem ficar vai viver e vai ver. Você está com vontade de pular fora do barco, por quê, querido? Então hoje eu quero ser o Paulo daquele dia. Eu quero ser o Paulo de Atos 27 para falar para você assim: ei, joga a boia, mas você fica no barco. Porque você acha que está salvando a sua vida, mas na verdade salvar a vida é ficar no barco. Salvar a vida é ficar no ministério. Salvar a vida é ficar na casa. Salvar a vida é ficar aonde a palavra do Senhor disse e plantou você, queridos. Agora, Paulo não é o capitão do navio. Paulo não é ninguém renomado. Paulo é mais um preso. O que eu quero dizer é o seguinte: se um preso cheio do Espírito Santo conseguiu movimentar mais de 200 tripulantes a não ir embora com os botes salva-vida. Olha que contraditório. É bote, salva-vida. Não. Você solta o bote e salva a sua vida ficando no que está quebrando. Faz sentido para você? Porque naquilo que está quebrando você pensa, a primeira coisa, fazer o quê?
esquivou e meteu o pé. Só que Ele quer que você fique, para você chegar exatamente aonde Ele falou que você vai chegar. Não, mas se o barco está quebrando, como é que eu vou chegar? É porque você só acostumou a aprender, só acostumou e só aprendeu a conhecer Deus de uma forma. E Ele se revela àqueles homens dizendo assim: eu sou multiforme e graça. O barco quebrou, mas eu vou te mostrar que nunca foi sobre uma estrutura que você precisava para chegar. Tem gente agarrado na estrutura, queridos. E eu vou te falar uma coisa: estrutura quebra, estrutura decepciona, estrutura fadiga, estrutura cansa, estrutura exausta, estrutura, frustra. Se porventura a estrutura quebrar, ainda assim o que Ele falou vai se cumprir. Antes que essa estrutura quebra, eu vou entrar em outra estrutura. Por quê? Se o Senhor te mandou, tudo bem. Mas estrutura por estrutura, é melhor ficar com a palavra. Ainda que ela seja tão incomum, fica na palavra. A palavra diz que Paulo largou tudo, segurou apenas uma ripa e ficou a madrugada toda ao léu. Ao léu é a deriva. Você não sabe para onde vai, não tem como controlar. É bom ficar assim, gente. Só se você quiser se denunciar. Quem está na deriva aí? Você aproveita para dançar. Aprende com as meninas, ó. Aí você vai olhando, vai curtindo a viagem. Aonde? Lá, nem. Aí você fala assim: agora eu vou chegar. Não. É aqui? Não. Aí você fala assim: meu Deus, sabe quem é programadinho? Quem é certinho? Quem gosta de... Não, comigo tem... Não. Quem é das planilhas? Quem é dos aplicativos? Não, eu vou controlar tudo. Aí Deus fala assim: então eu vou te pegar. Normalmente é assim, queridos. Quem muito mais gosta de controle, Deus fala assim: então agora eu vou te pegar. Jaque Mauro. Eu vou te botar para rodar, Mônica. Cadê as meninas? Me dá um véu aí. Aí você aproveita que está rodando, adora. Ao invés de ficar rodando, sabe? Todo mundo dizendo: você está perdido. Não, aí você disfarça. Estou perdido não, eu estou adorando. E eu imagino Josias acordando de manhã, vontade de jogar um negócio, gente. Aí chega aqueles anciãos, Josias, e fala assim: qual é, pô? Os anciãos estão: olha, estão querendo invadir, os assírios estão voltando, os filisteus. Josias falou assim: vamos orar. E aí os anciãos saem. Josias faz como? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que Ele fará. Eu não sei como vai ser. Ana Júlia, porque não tem ensaio, né? Chegam os anciãos. Pode falar. Olha, Josias, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E aí você tem que tomar uma decisão, Josias. E ele fala assim: eu quero que vocês façam coletas. Arrumem dinheiro em todos os distritos, para que a gente comece a recuperar o que está quebrado. Vai no povo, mas o povo não dá dinheiro, o povo não contribui. Não. Entenda uma coisa: tem gente incomum falando coisas bonitas. Isso até atrai, mas o que edifica não é uma fala incomum, é um homem comum falando coisas incomuns do céu.
E você vai precisar decidir se você vai ser atraído por uma fala incomum ou se você vai ouvir uma pessoa tão comum trazendo uma fala incomum do céu. No momento que aqueles homens saem então para fazer a coleta, Josias volta. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que será. Tudo o Senhor planejou, Ele cumprirá. Aí alguém vai dizer assim, mas como? Está perdido. Ei, você está fazendo o quê? Você está onde? Sabe a pergunta que me consome agora? Você está onde? Aí eu vou aproveitar para responder publicamente. Quem já perguntou isso, ou para mim, ou para alguém, vai entender a resposta agora. Pastor Juan está onde? Recebeu a resposta, igreja? Eu estou dançando a música. Quando eu estou girando, alguém vai dizer assim, está perdido, coitado. Não devia ter feito isso. E às vezes é assim que eu me sinto. Na minha mais natural condição física. Quando eu não consigo mais dançar, eu boto ela para dançar. Aí eu sento e vou chorar. E deixo Deus ser Deus. Porque eu sou apenas um comum homem, me sentindo às vezes perdido. Ou você acha que Josias sabia tudo? A prova disso é que se passaram alguns anos, 10 para ser preciso. E Josias então, mandando fazer algumas reformas. Passou-se 18 anos. E eu queria que você fizesse uma conta comigo. Ele tinha 8, passou 18, 26, correto? Só quem tem 26 aí diga glória a Deus. Meu Deus, pouca gente. O nível está alto aqui, gente. 26 anos. E naquele momento Josias falou assim, ei, vamos começar a reformar o templo. Vamos começar a estruturar tudo. Porque eu creio que está chegando a hora, 18 anos. E Deus vai fazer ainda coisas. 18 anos se passaram e é provável que alguém está falando assim, aí, ó, mais um rei como os outros. E Josias ali, ó, fazendo algumas reestruturações. Alguns diziam que aquilo não ia dar em nada, mas ele estava ali. Amém. E no momento que ele começa a fazer aquela reestruturação, eu queria que você prestasse atenção comigo, eu já vou fechar aqui. Josias, mandando então algumas verbas, e o povo tirando altares de ídolos, derrubando postes de adoração a outros deuses, fazendo literalmente uma arrumação geral. 18 anos de arrumação. A gente às vezes pensa que 18 anos a gente vai bombar. Não, Deus falou que eu vou bombar. Às vezes a primeira parte da sua vida bombástica é arrumando o que precisa ser arrumado. Ele não pode colocar vinho novo em odres velhos. Todo mundo pensa que é porque o odre vai simplesmente rachar. Não, não é só isso. É porque quando o vinho é colocado no odre, né, Zelinha? Ele não é colocado ali para servir. Porque se fosse para ser servido, ele colocava na taça. Quando o vinho novo é colocado no odre, significa que ele ainda tem um espaçamento de tempo para ser finalizado. O seu pronto. Então o odre é um compartimento aonde ele vai ser finalizado. E por ser ainda finalizado, ele vai expandir a sua fermentação. Ele vai
sabe, exercer uma pressão interior. É por isso que o odre precisa estar novo, para ter a capacidade de se movimentar com o novo que entrou. Quando o odre não é novo, ele solta as partículas que estavam dentro, e isso contamina o novo. Quando então não se suporta, então ele racha e perde o novo. Mas quando o odre é novo, significa que o que chegou de tão novo quanto aquele vinho, o odre agora está assim, ó. Aquela fermentação que está matando as partículas, as propriedades daquela fruta, deixando então aquele vinho no melhor vinho, está cumprindo um propósito. Se o grão de trigo não morrer, não poderá então nascer e dar muitos frutos. E essa fermentação, ela está gerando um movimento de expansão, e nessa expansão o odre precisa suportar. 18 anos Josias foi expandindo, foi crescendo junto com o propósito de Deus. E no momento que ele chega então e manda fazer uma reforma geral no templo, a palavra diz, ainda no capítulo 22, eu queria que você lesse comigo, ou colocassem aqui. Eu não tinha separado, mas eu quero ler com você. Segundo livro de Reis, 22. Lá no versículo 8. Depois de já ter liberado os construtores, a verba, versículo 8 diz assim: então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã, dizendo assim: no meio da reforma, encontrei o livro da lei, o livro de Deus, dentro da casa de Deus. E Ilquias entregou então o livro a Safã, o mensageiro, e ele leu o livro. Mais tarde, aquele escrivão e mensageiro apresentou então ao rei e relatou: olha, teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e confiaram aos mestres, supervisores da obra e aos trabalhadores do templo. Então Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda uma parte, dizendo assim: olha, quero te contar, meu rei, que o sacerdote, enquanto restaurava o templo, encontrou o livro de Deus. E então Safã começou a ler o livro encontrado para o rei Josias. E assim, versículo 11, que Josias ouviu toda a leitura do livro, o rei se levantou, totalmente indignado e inconformado com aquilo, rasgou as suas vestes, chorou, e naquele momento, imediatamente, deu uma ordem ao sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e ao escrivão, seu secretário, dizendo assim: ide e consultai ao Senhor, por todo o povo e por todo o Judá, acerca do que esse livro está dizendo no momento em que ele foi achado. O que é tremendo e ao mesmo tempo, no mínimo, estranho, é que bastou Josias coordenar uma reforma dentro do templo. E no momento que faziam a reforma do templo, a palavra diz que acharam a palavra. No mínimo, a gente conclui que aquele templo já não estava pautado na palavra há muito tempo. Porque precisou de uma reforma para achar a palavra dentro da igreja. O que quer dizer para mim e para você é que a gente está deixando de ser comum para Deus
E a gente está perdendo coisas valiosas dentro de casa. A gente está tentando, enquanto igreja, buscar coisas fora para curar o que está dentro. E Deus está dizendo assim: não. Precisa é arrumar o que está dentro. Porque o que a igreja precisa nunca saiu dela. O que a igreja precisa para ser uma igreja relevante, o que a igreja precisa para mudar uma cidade, o que a igreja precisa para mudar uma nação, o que a igreja precisa para mudar uma geração, o que a igreja precisa para trazer os seus de volta, o que a igreja precisa para curar enfermos, o que a igreja precisa para restaurar aqueles que estavam machucados, o que a igreja precisa para voltar a ter credibilidade, não está fora, está dentro. Se perdeu ao longo dos anos. Tanta coisa se misturou. Mas o Senhor falou assim: Josias, arruma a casa. Não pensa numa nova estratégia, numa nova pegada. Arruma a casa. Porque você está aí tentando ser incomum, diferenciado, para achar coisas novas para fazer. Quando na verdade só precisa ser comum bastante para obedecer, ouvir a voz dele e achar aquilo que nunca saiu de dentro da igreja. Aquilo que nunca saiu de dentro do corpo, que é a palavra. O sacerdote foi arrumar a igreja, achou a palavra. Quando leu para o rei falou assim: meu Deus, rasgou as vestes, chorou e mandou consultar o Senhor: o que faremos agora? Josias está dizendo assim: olha só, eu não imaginava que eu ia me deparar com esse momento, mas Senhor, queremos ouvir de Ti como vamos mudar essa situação. Josias está mostrando que na sua forma tão comum de ser, começou a realizar uma coisa incomum, que é reformar o que muitos acreditam que não precisa de reforma, não precisa de arrumação. Josias não foi fora buscar algumas coisas. Josias foi dentro de casa. E só em arrumar, ele já encontrou o que era suficiente o bastante para mudar a realidade de Israel. Josias então agora está ouvindo o que Deus tem para dizer. E essa é a frase e o versículo que começamos a ministrar. A profetisa então declara: olha, diga para Josias que porque ele rasgou as vestes, que porque ele chorou, porque ele se quebrantou, eu o ouvi. Eu o ouvi. Eu não ouvia ele porque ele fez uma coisa nova. Eu não ouvia ele porque ele tentou uma estratégia diferente. Eu não ouvia ele porque ele foi fazer isso, fazer aquilo. Eu não ouvia ele porque ele agora criou um plano estratégico. Eu não ouvia ele porque ele criou um modelo, fantástico. Eu não ouvia ele, não. Eu ouvia ele porque dentro dele, a minha palavra ainda está movendo o coração dele. Eu ouvia ele porque dentro dele, a minha palavra, pura e simplesmente, ainda encontrou um coração quebrantado, contrito, e por isso eu não desprezarei. Porque ele rasgou as vestes. Eu fico pensando, Josias rasgou as vestes, chorou e clamou ao Senhor. Não foi porque teve uma mega ultra apresentação, foi porque ouviu a palavra. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você a partir desse tempo? Fazer a gente não se emocionar com coisas que emocionam, mas a gente se rasgar e chorar com o que realmente muda a realidade de lugares, de pessoas e de situações. Josias está promovendo então uma grande mudança, mas agora ele encontra a palavra, e a palavra encontrou ele. Porque não basta você só encontrar a palavra. Quando você encontra a palavra de verdade, ela te encontra na sua pior condição
e te coloca exatamente como Ele desenhou e planejou que você estivesse. O que eu quero finalizar nessa noite é te fazendo entender que a gente quer fazer coisas tão extravagantes. Talvez você pensou assim: poxa, vai liberar uma palavra que vai me jogar lá em cima. Sabe o que jogou Josias lá em cima? Só a palavra. Não foi Enquanto o mensageiro lia a palavra: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, meu Deus. A gente precisa encontrar esse condicionamento de ter a palavra rasgando a gente, fazendo a gente se tornar tudo aquilo que o Senhor planejou para que nós nos tornássemos. Não seremos incomuns, porque vamos fazer isso, fazer aquilo. Você não se torna incomum, diferenciado, porque fez algo diferenciado. Você primeiro se torna diferenciado diante de Deus, e por isso vai fazer coisas diferenciadas para Deus. A gente precisa mudar algumas realidades, mas a gente às vezes não quer ser aquele homem tão comum a ponto de obedecer às coisas mais absurdas que aparentemente a gente precisa enfrentar. Se tem uma personalidade profética que me chama muita atenção, é esse cara. Porque Eliseu não estava em alguns lugares, ele não estava conectado com algumas coisas. A palavra diz que ele estava lavrando a terra, trabalhando lá no campo, bem longe da onde algumas coisas aconteciam. E isso é para você entender que mesmo você, sabe, às vezes vivendo algumas coisas do seu dia a dia, e você fica assim: mas como é que vai ser? Fica tranquilo, porque a partir de hoje, 16 de maio, você vai ficar relaxado. Não é displicente, não é largado, como tem aquela série lá, Largados e Pelados. Não, você vai ficar relaxado. Você vai dançar. Você aprendeu a dançar hoje, não aprendeu? Pega o véu, Charlie. Charlie, você está doidão, Charlie? Vai fazer o quê? Mas como é que pode? Não, mas não faz sentido. Entendeu, Blenda? Não faz sentido. E Eliseu está simplesmente lá, segurando o carro dos bois. E a palavra diz que cerca de alguns dias antes, o Senhor apareceu para Elias lá no alto de uma montanha chamada Horebe, Mário. E lá Deus falou uma palavra com Elias: Elias, sai daí, come esse pão. E você vai, saindo por esse caminho, você vai encontrar um homem chamado Eliseu. E você vai ungí-lo como profeta sucessor no seu lugar. Sabe, o nome de Eliseu estava onde? Arquimedes. Na boca de Deus. Não era Eliseu que estava em alguns lugares, Ney. Pô, tem que estar lá. Hein? Não, porque se eu não estiver em alguns lugares, não, pastorzão, você tem que estar lá. Aí você fica assim, ó. Vai pra lá. E aí, tudo bem? E aí, como é que vai? Aí você vai pra lá, mano. Aí você fica igual me
permita a palavra, igual um pato tonto. E vem para lá e você vem para cá, porque um diz que você tem que estar aqui, porque senão, sabe como é que é, né? Sabe, ó, Deus vai para. E eu quero te dar uma palavra nessa noite. Ei, fica tranquilo. Se for segurando numa ripa, fica segurando na ripa. Se for lavrando a terra, mas eu sou manicure, então seja manicure, a melhor de Cabo Frio. Se você é um doutor, um advogado, você é Maria, você é professor, é professora, então continua dando suas aulas. Mas o Senhor falou que eu tenho uma promessa. Mas aí eu chego segunda-feira para encarar uma sala cheia de pequenininhos. Então você já olha para aqueles pequenininhos e vai vendendo um sapato. Tá vendendo ainda? Aí a vendedora de sapato fica assim: meu Deus, eu tenho promessa, como é que vai ser? Pega aquele sapato, tira, passa o pano, joga álcool que for, bota na caixa, fala assim: eu estou me preparando. Cada sapato que eu estou pegando aqui faz parte daquilo que o Senhor está me preparando, me treinando, me lapidando. Sabe? Eu peguei uma turminha cheia de pestinha, só aluno treva. Tem professor que fala isso, só doideira. Aí você olha, mas Deus falou que eu vou ser um pastor de nações. Aí sabe o que você faz? Pega aquela sala com 38 crianças de 7 a 8 anos e grita para lá e grita para cá, e você fala assim: vamos lá, minhas nações. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E você já olha cada uma criancinha daquela ali e vai dizendo assim: ó, esse aqui é o Paraguai, esse aqui é a Argentina, esse aqui é o Chile, esse aqui é o Equador, esse aqui é os Estados Unidos. Mas eu não sei, Deus falou que eu vou ser missionário, mas eu não consigo saber como é que eu vou parar na África. Você não vai para a África, você vai ficar em Cabo Frio, sendo missionário do Senhor. Mas como? Missionário não vai para a África? Não, Deus está mudando o modelo, queridos. Deus vai te colocar dentro de repartições públicas, Deus vai te colocar dentro de setores políticos, Deus vai te colocar em empresas multinacionais, Deus vai te colocar em escritórios, Deus vai te colocar em... Sabe? Mas como assim? Mas isso é cumprir missão? Sim. Sim. Não, Deus falou que eu vou ser ministro de louvor e adoração, então eu vou ter que gravar CD. Não, você nunca vai gravar CD, mas toda adoração que você fizer vai mudar a história de famílias, vai mudar a história de filhos, vai mudar a história de rapazes, de moças. Não, mas Senhor, e o CD? Aí Deus fala assim: eu nunca falei com você de CD, eu falei que você ia ser ministro de adoração. E aí você vai adorando, mas aí você está lá trabalhando, e aí você trabalha na prefeitura de Cabo Frio. Meu Deus, só prova. E aí você fala assim: não, mas o Senhor falou que eu vou ser, meu Deus, profeta. Então vai falando pro Zezinho, vai falando pro secretário, vai falando pro, sei lá, pro Gari, vai falando para alguém, queridos, porque o seu ministério já começou aonde você está, queridos. Mas eu não sei como é que eu vou fazer. Eliseu estava lá arando terra, e aí de repente ele está lavrando a terra, e cai uma capa sobre a cabeça dele. E fala assim: meu Deus, o que é isso? Larga tudo, Eliseu, e vem comigo. Mas da onde você me conhece, Elias? Eu conheci há 2 dias atrás, quando Deus falou o seu nome para mim. Você está aí preocupado, como é que você vai sair daqui e chegar ali? Não se preocupa, Deus já está falando o seu nome em algum lugar para alguém. Deus já está conectando aquilo que não parece ter conexão, sabe? Segundo o livro de Samuel, capítulo 21, diz que uma mulher chamada Rispa teve os seus 2 filhos mortos por um decreto para que cessasse uma praga sobre Israel, 3 anos de fome. E Rispa então teve que entregar os seus 2 filhos, porque os gibeonitas pediram 7 da descendência de Saul para serem sacrificados. Rispa, concubina de Saul, já morto, entrega seus 2 filhos. Eles são sacrificados no alto do monte. Mas passado o momento em que eles foram executados, Rispa subiu ao alto do monte, pegou um pano e cobriu os 2 filhos mortos no primeiro dia. Segundo dia cobriu de novo, espantou as aves que queriam se aproveitar dos corpos mortos. Terceiro dia, 4º dia, ninguém chegou ali para remover os corpos e dar a dignidade de um enterro,
porque esse era o costume da época. Mas Rispa, aquela mãe, uma mãe comum, qualquer mãe faria isso, ela ficou ali. A palavra diz que ela ficou o primeiro dia, primeiro mês, segundo mês, 6 meses. Ela viu os filhos se decomporem, ela viu os filhos apodrecerem na pedra, ela viu os filhos cheirarem mal, ela viu os filhos perderem as carnes e os ossos ficarem espalhados na rocha. Mas aquela mãe estava ali, ó, protegendo o corpo e dizendo assim: a dignidade e o que tiver que acontecer vai acontecer. Queridos, eu não sei se você está entendendo, mas um corpo em decomposição começa a cheirar muito mal. E a palavra diz que era época de colheita, o que significa que está todo mundo colhendo, mas Rispa não está colhendo. Rispa está protegendo o que está morto. Parece fazer algum sentido para você? É algo incomum que ela está fazendo. Tem muita gente na cidade dizendo assim: que mulher doida, para quê? Os filhos pertenciam a Saul, Saul já morreu, agora é Davi. E ela fica lá, e ela ali, e está cheirando mal, mas Rispa está ali protegendo o corpo. Está se decompondo, está se soltando as carnes, os bichos estão sobrevoando, e está Rispa: eu vou proteger o corpo. Essa é uma mensagem para mim e para você, como filhos e filhas de Deus nesse tempo. Estão tentando degladiar a igreja do Senhor, estão tentando facelar, estão tentando, sabe, se aproveitar dela. Mas assim como Rispa, que se manteve ali, ó, eu vou proteger o corpo até que algo aconteça. Vai ter que acontecer algo. Mas como assim? Não vale a pena, não precisa fazer isso. Isso não é o que pessoas comuns fazem. Os comuns saem fora. Está cheirando, eu vou embora. Tem bicho chegando, eu vou largar isso para lá. E Rispa está ali. 6 meses se passaram e chegaram para Davi, rei, e disseram assim: Davi, tem uma mulher chamada Rispa. Essa mulher está no alto da montanha há 6 meses, protegendo o corpo dos 2 filhos. Essa mulher é doida, Davi. Essa mulher não faz sentido, ela está lá. Isso não é comum. Isso não é comum. Mas você não foi chamado para fazer as coisas comuns. Você foi chamado para ser comum, fazendo coisas incomuns. Não queira encontrar sentido dentro do coração de alguém sobre o que você vai fazer ou está fazendo. Paulo diz na carta de Coríntios, capítulo 5, que em algumas rodas, em alguns ambientes, nem sentar para comer ele se sentava. Porque tem ambientes que você senta para comer e aquilo invade seu coração, e é cheio de opiniões. São ambientes cheios de ideias. Mas aqui você está falando, não. E são sugestões que chegam, são ideias que chegam, e aquilo vai, ao invés de te levar para o propósito, aquilo vai te removendo do propósito. E Rispa está ali, 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 5º mês. Até que Davi, ouvindo uma informação um pouco aleatória: olha, sabe aquela mulher? Sabe aquela Zelinha? Está há 6 meses assim, ó, na mesma posição. Ela não larga o corpo. Não entendo como é que ela está passando por tudo isso. Sabe, Eliana? Fica na posição. Mas como? Davi, ouvindo isso, a palavra diz que ele mandou alguns guardas lá em Gileade pegar os corpos de Saul e de Jonatas, que estavam lá abandonados desde a morte deles. Davi já está no reino há alguns anos, irmãos. Presta atenção, e nós estamos terminando. Você precisa entender que pessoas comuns, quando se entregam para fazer coisas incomuns, vão movimentar coisas no mundo espiritual que não faz ideia. A postura dela, irrevogável, irremovível,
durante 6 meses, ao lado de 2 cadáveres em decomposição. Quando aquilo chegou no ouvido de Davi, um rei, Davi falou assim: meu Deus do céu, eu não dei a dignidade de enterro a 2 reis de Israel, Saul e seu filho. E ele manda buscar os corpos, traz para Israel, manda fazer um sepultamento, manda ir na montanha, pegar os filhos de Saul, os 2 filhos de Rispa, traz e faz o velório. Parece algo estranho, mas você precisa entender que o capítulo 21 diz que 3 anos havia fome em Israel e nada fazia cessar. Mas quando Davi mandou buscar os corpos de Saul e Jonatas, deu a dignidade do enterro, pegou os filhos de Rispa no monte, enterrou junto, porque eram filhos de Saul. Quando colocou no sepultamento, fechou. A palavra diz, no versículo 14, que Deus do céu mudou a sorte de Israel. E o que estava instalado sobre Israel cessou. O favor de Deus chegou. Uma mulher, uma mãe, que persistiu durante 6 meses numa posição desconfortável, mudou a história de uma nação. Ativou dentro do rei um compromisso que não tinha sido cumprido e mudou uma sentença de nação. A fome que havia durante 3 anos, agora a fome nem cessou. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Senhor, assim como Eliseu foi encontrado no meio da sua naturalidade, a capa caiu sobre ele. Porque quando o nosso nome está na sua boca, Senhor, o que for preciso vai acontecer. Nós queremos descansar, Senhor. Nós queremos nos entregar. Mas também queremos, ó Pai, se for preciso, como Rispa, ficarmos incansáveis, imparáveis, Senhor, sem se remover para a direita nem para a esquerda, no mesmo lugar, garantindo uma posição, até que algo aconteça. Senhor, eu quero declarar que não haverá cansaço algum, que fará teus filhos e filhas desistirem. Senhor, Rispa ficou o 1º mês, 2º mês. Eu quero declarar aqui, Senhor, aqueles que já não estão suportando ficar, Deus, na posição, que hoje recaia, Senhor, sobre cada um deles uma porção de renovo, uma porção, Senhor Deus, de vida, de vigor. E assim como Rispa ficou ali, Deus, é desagradável, mas o Senhor está dizendo assim: ei, fica, porque eu estou contigo. É desconfortável, mas permanece, porque algo vai acontecer. Você está sendo usado para mudar coisas que nem imagina. Você não vai mudar só a sua situação própria, mas vai ser usado para mudar situações inimagináveis. Por isso, ó Pai, renova-nos, e que aqueles que precisam, Deus, descansar em Ti, que sejam nessa noite, ó Pai, colocados numa posição de descanso. Relaxa, filho. Relaxa, filha. Que toda a tensão caia, porque a tensão está desequilibrando você. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você vai, outra hora você não vai. Isso está perturbando você. A ansiedade, Senhor, todo nível de ansiedade agora, Senhor, seja restaurado, seja acalmado. As pessoas vão achar até que você está dormente, mas eu quero dizer, não é dormência, é tranquilidade em Deus. É uma paz que excede todo entendimento. As pessoas podem achar que você está perdido e perdida,
Mas não é sobre estar perdido e perdida. Eu quero declarar que você vai estar dançando enquanto algumas coisas acontecem. Se não depende de você, relaxe. Senhor, mas como é que vai ser? Ei, esquece o como e segura hoje o que é a palavra-chave. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.